Oi, vamos continuar as correções dos exercícios sobre lendas. Dessa vez, nós vamos utilizar a produção textual. Então, abram aí no capítulo 5, página 92. Questão 1. As questões que você levantou antes da leitura se confirmaram depois que você leu o texto? Temos aí uma questão de resposta pessoal. 2. Jurutaí tinha um sonho, um objetivo. Qual era seu objetivo? Chegar até a Lua. B. O que o motivou a tentar alcançá-lo? Resposta: o fato de ter se apaixonado pela Lua. C. O que ele fez para tentar concretizar esse objetivo? Resposta: o pássaro voou até o mais alto que pôde, até quase perder os sentidos e a vida. D. Ele conseguiu atingir seu objetivo? O que Jurutaí resolveu fazer? Não. Ele, então, decidiu cantar para a lua. 3. No último parágrafo, lemos a seguinte afirmação. E acreditam que deveríamos acender fogueiras no coração quando o Jurutaí dentro de nós se cala. Explique a ideia expressa com essa afirmação. Resposta. A ideia é a de que, quando alguém está triste com algo, deve buscar superar as dificuldades e seguir em frente. 4. A lenda narra o amor impossível do pássaro Jurutaí pela lua. Por que esse amor é impossível? Resposta: porque os personagens não conseguem estar próximos, visto que o pássaro não consegue ir até a lua por mais que se esforce. B. Você conhece outras histórias de amor impossível? Elas são semelhantes à história que você leu? Temos aí uma questão de resposta pessoal. 1. O gênero textual lenda tem como principal característica apresentar de forma simbólica uma explicação para algo que teria uma origem desconhecida. O que o texto A Lenda do Jurutaí busca explicar? Resposta: o texto busca explicar o surgimento do rio Amazonas. 2. A Lenda do Jurutaí é um texto predominantemente narrativo. Identifique os elementos da narrativa presentes no texto e preencha o quadro a seguir. Nós temos aí uma coluna com os elementos da narrativa e na outra os elementos presentes na lenda. Narrador. Narrador é observador. Ele apenas observa os fatos e os narra. Personagem. Lua e Jurutaí. Espaço. Floresta Amazônica. É onde se passa a nossa lenda. Tempo indeterminado. Nós não conseguimos determinar o tempo nessa lenda. Enredo. Jurutaí se apaixona pela lua e tenta alcançá-la. Triste por não conseguir chegar até a lua, ele decide cantar para ela. Como a lua não responde, ele chora e suas lágrimas se transformam no rio Amazonas. Então, aí no enredo, nós temos um pequeno resumo do que se trata a nossa lenda. 3. A maioria das lendas brasileiras tem origem em 3 etnias diferentes, o que pode ser percebido em algumas de suas características. Veja, nós temos aí lenda indígena, lenda africana e lenda portuguesa. A qual origem a lenda do Jurutaí corresponde? Explique. Resposta: indígena, pois busca explicar o surgimento de um elemento da natureza, no caso, o rio Amazonas. Então, aí nós temos que a lenda indígena tem base na natureza e em seus fenômenos e acidentes, numa tentativa de explicação. 4. As lendas, ao longo do tempo, foram registradas por diferentes autores, os quais criaram suas versões. Identifique na lenda lida o elemento que permite concluir que ela não possui um autor específico. Resposta: o fato de ela ter sido recontada, ou seja, contada várias vezes, conforme indicada no texto. Letra B. Qual a importância de as lendas serem registradas por escrito? A importância é a valorização e a conservação da cultura dos povos a quem pertencem essas histórias. 5.
A lenda é um gênero narrativo ficcional, ou seja, não é real. Letra A. Retire do texto um trecho que confirme essa afirmação. O nosso trecho é: a lua olhou para baixo, mas não respondeu. E lágrimas encheram os olhos de Jurutaí. Suas lágrimas rolaram pelo chão da floresta, encheram vales e escorreram em direção ao mar. Dizem que foi assim que o rio Amazonas surgiu. Então aí nós temos um trecho que confirma que esse gênero é narrativo ficcional. B. Apesar de ser ficcional, a lenda mescla fatos reais com imaginários. Explique com base na história lida como isso ocorre. Resposta. Os fatos reais são a existência da floresta amazônica, do pássaro jurutaí, da lua e do rio Amazonas. Os acontecimentos imaginários são a paixão do pássaro, o voo em direção à lua, a desistência diante dos limites, do impossível, o choro e a formação do rio. 6. Releia este trecho da lenda. E ouvi falar de povos indígenas que acendem fogueiras quando a lua cheia brilha, e cantam e dançam para fazer o Jurutaí cantar. Em sua opinião, qual é a importância dessa prática para os indígenas? Resposta: trata-se de um ritual simbólico da própria cultura indígena. Então, daí a importância. 7. Para os indígenas, a natureza é algo sagrado e eles acreditam que ela é habitada por seres fantásticos. Esses personagens pertencem à nossa cultura folclórica e muitas lendas sobre eles foram produzidas. Quais personagens do folclore você conhece? Temos aí uma questão de resposta pessoal, porém deixamos algumas sugestões: Saci Pererê, Iara, Mula Sem Cabeça e outros personagens do folclore brasileiro. 8. No primeiro parágrafo da lenda, foram empregadas expressões que indicam o tempo em que as ações ocorreram. Identifique essas expressões e relacione-as com a característica do tempo nas lendas. Resposta: muito tempo atrás, uma noite. Essas expressões revelam que o tempo da lenda é indeterminado. 9. No segundo e terceiro parágrafos, é narrada a tentativa de Jurutaí de se aproximar da lua. Para isso, empregam-se a descrição e diversos adjetivos. Por que esse recurso é importante nessa lenda? Para que o leitor possa criar a imagem visual do Jurutaí, sentir o cheiro das folhas, imaginar o sofrimento do pássaro. Esse recurso contribui ainda para a poeticidade do texto. 10. Identifique a personificação empregada no quarto parágrafo da lenda. Qual é o efeito desse recurso em uma lenda? Personificação é quando a gente atribui uma característica humana a um ser que não é humano. Então, a nossa resposta: a personificação ocorre quando um animal, Jurutaí, pratica uma ação humana, chorar. Esse recurso reforça o aspecto ficcional da lenda e, ao mesmo tempo, é uma das características do gênero, a presença do elemento mágico. 11. No trecho, Jurutaí bateu as asas, subindo, subindo, até o ar ficar rarefeito. Qual é o efeito de sentido na repetição dos verbos no gerúndio? A repetição dos verbos no gerúndio, subindo, subindo, indica o quanto Jurutaí havia subido, enfatizando assim o esforço de sua ação para chegar até a lua. Aí nós temos outra lenda que explica a origem do rio Amazonas, a origem do rio Solimões, né? Então vocês já leram essa lenda para poder responder as questões. Vamos às respostas. Letra A. De acordo com essa lenda, como teria surgido o rio Amazonas? Resposta: por meio das lágrimas da lua, em decorrência de sua tristeza por ter que se separar do sol, por quem estava apaixonada. Letra B. Em que sentido essa lenda se aproxima de a lenda do Jurutaí? Resposta:
Ambas apresentam uma explicação sobre a origem do rio Amazonas, ou seja, as duas, né, trazem uma explicação para a origem do rio Amazonas. Letra C. Qual é a principal diferença entre essas lendas? Explique. A principal diferença é a explicação para a origem do rio Amazonas. Em A Lenda do Jurutaí, a causa do sofrimento do rio foi o choro do pássaro, que estava apaixonado pela lua. Já a lenda A Origem dos Solimões explica que o rio surgiu a partir das lágrimas da lua, quando ela teve que se separar do sol. D. Nas duas lendas, a lua aparece envolvida em situações amorosas. Qual a principal diferença e a semelhança entre essa personagem nas duas lendas? Diferenças. Na primeira lenda, a lua é idealizada por Jurutaí, e na segunda, ela vive um amor correspondido com o sol, porém impossível. Semelhanças. Nos dois textos, a personagem vive um amor impossível. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Corrijam os exercícios e até a próxima aula.